Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos aqui nessa segunda-feira do Senhor para que louvar e bendizer o seu nome. Porque só o nosso Deus é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Então, você que está nos assistindo e faz parte desse canal, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te cubra de bênção nesse dia. E você que está assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Deus guarde a tua vida, te proteja, derrame sobre você a sua bênção sem medida, né? E não esqueça, no final, dar o seu like aí, se eu gostei ou não gostei, para que o vídeo tenha relevância na plataforma. Eu quero ler com vocês o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, verso 14, diz assim: Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. O 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. O 16. Mas alguma coisa não deixou que eles reconhecessem. Alguma coisa não deixou que eles reconhecessem a Jesus, né? Então, o que de fato vai trazer esse distanciamento, né? Essa não relevância da própria presença de Cristo na vida daqueles discípulos e como eles reagem a isso, né? Às vezes, como era o caso deles, estavam passando por lutos, tristeza e perda. Por quê? Porque estavam, o cenário que se forma ao redor deles em todo aquele momento é o cenário da morte de Jesus, né? A morte de Jesus ali e a repercussão dessa morte, né? E para esses sujeitos aí, eles ainda estão vivenciando o luto dessa morte. Essa situação causou neles uma tristeza e essa situação causou neles uma perda muito grande. Por quê? Porque emocionalmente eles ficaram completamente abalados com a situação que estava acontecendo. Então, não só o distanciamento geográfico, na realidade, o distanciamento geográfico, né, ele não produz alívio, para nós, né? Por quê? Porque tem toda uma questão emocional aí envolvendo esse sujeito, Jesus, e esse sentimento de tristeza, esse sentimento de perda por causa da morte do próprio Jesus, né? E isso não faz eles perceberem quem está ao seu redor. E é importante a gente frisar algo sobre a relevância, né? O nosso cérebro, ele processa as informações que são relevantes para nós, baseado também nas nossas experiências, né? Então, esses sujeitos tiveram experiências com Jesus, né? Tiveram atividades com Jesus, né? E assim, Jesus, durante a sua vida, estava sendo importante para eles, muito relevante a própria presença de Cristo junto deles. Então, eles experimentaram a Jesus em toda essa história, né, em todos esses momentos, experimentando isso. Essas experiências foram importantes para a vida deles, importante e crucial para o crescimento desse sujeito, né? O desenvolvimento desse sujeito, né? A relevância que isso traz para a própria vida deles, por quê? Porque eles estavam ao lado de Jesus. E estar ao lado de Jesus é de fundamental importância e trazia para eles uma importância muito grande, né? Porque eles estavam vivenciando situações que eram ver ali os milagres, a forma como Jesus falava, a forma como Jesus pregava, que era muito diferente e ainda não tinha se visto na Terra tal coisa assim acontecendo. Então, essa forma como o cérebro capta as relevâncias é interessante. E aí o que acontece?
A Jesus, o próprio Deus, o próprio Jesus, na sua presença neles, não é tão relevante. Por quê? Porque eles foram distraídos. Quando a Bíblia fala de alguma coisa, é exatamente esses sentimentos que distanciavam ele, né, e não deixavam com que ele percebesse quem estava ao seu lado, que era o próprio Deus, né? Tanto que no final eles vão dizer: acaso não ardia o nosso coração quando ele falava, né? O que que nos distanciava tanto dele, né? Isso nos leva a pensar hoje nessas questões que às vezes o medo, a ansiedade, a fobia, né? Tipos de situações que acontecem, o estresse, o pânico, né? Que acontecem, que podem acontecer na nossa vida, né, que nos levam a desviar o foco, né? Desviar, né? Por exemplo, a ansiedade ou uma crise de ansiedade não nos deixa aprender sobre algo, né? Então, todos esses movimentos emocionais que são causados, eles nos tiram do foco, nos desviam para longe daquilo que pode ser alívio para a nossa dor, né? Então, esses sujeitos eles estão completamente desviados daquilo que é Jesus e não tem a ciência, né? Não tem a reflexão, raciocínio no momento, em virtude das situações que são causadas, que causam nele esse luto, essa tristeza, toda essa questão emocional, não deixa com que eles vejam isso. E aí eles são desviados para outro foco. Então, o que que nos leva a pensar hoje? Hoje, nós temos que estar atento a Deus, estar atento à sua palavra, estar atento aos seus ensinamentos, estar atento à sua voz, ao ensino do Espírito Santo na nossa vida, para quê? Para que essas coisas tornem-se cada vez mais relevantes e nos momentos de perda, de tristezas, mesmo que sejam momentos que abalam a nossa estrutura, mas eles não vão nos deixar sucumbir diante da imagem de Deus ou nos distanciar diante da imagem de Deus. Nós vamos ter a certeza que mesmo ao sofrimento, às situações, às lutas, né? Porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, né? Porque ele venceu. E esse bom ânimo é exatamente estar alicerçado na palavra, entender que as coisas acontecem porque são vontade do Senhor, entender que o Senhor é o Deus que fere, mas o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que batiza, o Deus que transforma as vidas, entender que diante de todas essas situações, Ele está no controle de todas as coisas na nossa vida e não nos deixará passar por situações assim. E mesmo que nós venhamos a passar, Ele estará ao nosso lado todo o tempo. Então, essa alguma coisa na qual Lucas se refere é exatamente essas situações de cunho afetivo que podem nos distanciar de Deus, não deixar que a gente veja com maior transparência a figura de Deus, de Jesus, do Espírito Santo na nossa vida e recorra a outras situações e saia do foco e assim acaba perdendo completamente a sintonia em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe nesse dia, te guarde, te proteja. Em nome de Jesus. Amém.